Queridos irmãos, queridos amigos, boa noite. Estamos aqui ao vivo do auditório da igreja em Piracicaba para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Nós vamos dar continuidade a essas palavras de sexta-feira de encorajamento para cuidar de todos os irmãos da igreja. Nós precisamos cuidar dos irmãos que estão na vanguarda, nós precisamos cuidar dos irmãos que estão na retaguarda, nós precisamos cuidar dos irmãos que estão na mesoguarda. É uma palavra que eu inventei agora. Quer dizer, nós precisamos cuidar de toda a igreja. Aqueles que estão fortes, aqueles que estão atualmente na frente de batalha, com os rifles, com os fuzis, destruindo o exército do inimigo. Mas também precisamos cuidar daqueles que foram feridos. Estavam na frente de batalha e agora estão se recuperando. Recuperando para quê? Para voltar à frente de batalha de novo. Nós queremos que toda a igreja esteja na frente de batalha. A nossa missão qual que é? É o Evangelho. Nós já falamos nas semanas passadas que a missão principal que Deus deu para a igreja é o Evangelho. Quando Ele estava ascendendo aos céus, essa foi a comissão que Ele deixou. Ide, portanto, ide e pregai o Evangelho. Então a nossa missão é de pregar o Evangelho. Claro, hoje, às vésperas da vinda do Senhor, todo mundo, toda a terra e também a igreja está passando por situações inusitadas, situações inéditas que nós não experimentamos antes, uma tribulação global, que é um anúncio da grande tribulação que está por vir. Imaginem se nos dias de hoje já está difícil suportar, imagine quando chegar a grande tribulação, com as calamidades sobrenaturais, e além da iniquidade representada pelo anticristo, que estará dominando o mundo inteiro. Então, irmãos, isso é um encorajamento para nós, um incentivo para nós não estarmos aqui durante a grande tribulação. Nós queremos ter sido arrebatados e participar da parousia do Senhor, nessa vinda secreta dele, desde o terceiro céu até as nuvens, nesse período de 3 anos e meio. Nós já falamos isso com bastante detalhe. Hoje à noite nós não vamos entrar nessa área, mas nós queremos encorajar os irmãos. Deus está falando com a igreja para nos preparar. E Deus tem nos encorajado muito, o Senhor tem nos encorajado muito, falando que todos hoje, sem exceção, têm condições de ser um vencedor. Não é uma questão de estágio, é uma questão do estado, do estado presente em que nos encontramos. Se o Senhor nos der tempo, nós poderemos atingir um estágio bem avançado de maturidade. Se o Senhor voltar antes, talvez a gente não alcance aquele estágio avançado de maturidade, mas desde que nós nos encontremos num estado adequado de avanço, de crescimento, então nós seremos vencedores. Claro, irmãos, todo mundo é diferente. Nós precisamos nos dar conta disso. Cada um é diferente do outro. Não existem duas pessoas iguais. Pode ter pessoas parecidas. E Deus quer cuidar de cada um de nós. Na nossa condição, na condição em que nos encontramos. Por isso que Ele é Deus, com milhões e milhões, bilhões de pessoas, tantos filhos seus. Ele quer cuidar de cada um de nós, pessoalmente, na situação em que nos encontramos. E nós demos muitos exemplos nessas últimas semanas, de homens de Deus, que passaram por muitas tribulações, tanto do Novo Testamento como do Antigo Testamento. A tal ponto de alguns
desabafar diante de Deus. E isso foi assunto de umas 2 semanas. O título da mensagem foi: Eu não aguento mais. Não é pecado falar isso. Na verdade, Deus deseja que nós sejamos íntimos dele, tenhamos intimidade com ele e sejamos sinceros, abramos nosso coração e falar para ele o que nós sentimos. Deus quer ouvir o que você sente. Deus quer saber o que passa na sua mente. Ele pode ler, mas Ele quer que você fale para Ele. Então nós vimos na situação de Paulo. Paulo realmente foi uma pessoa muito atribulada. Foi o maior dos apóstolos, mas se você olhar para os detalhes do ministério dele, tudo deu errado para ele. Ele desabafou. Eu acho que ele aguentava mais as tribulações físicas. E o que realmente foi difícil para Paulo suportar foram a falta de compreensão, a falta de apreço de algumas igrejas valorizaram o ministério dele. E isso realmente doeu no coração de Paulo. Ele gerou os coríntios, por exemplo, mas os coríntios preferiam dar valor para os outros apóstolos que Paulo chamou de superapóstolos. Aqueles que não se preocupavam tanto por eles, aqueles que só se preocupavam em coisas assim formais, em palavras bonitas, em eloquência, mas quem realmente os amava os coríntios era Paulo, porque ele os havia gerado em Cristo. Então Paulo, isso doeu muito no coração de Paulo. E nós lemos muitos versículos sobre Paulo, e ele também desabafou diante do Senhor. Nós vimos a situação de Moisés. Paulo, eu vou falar um pouquinho sobre Paulo agora, né? Paulo desabafou, mas eu pergunto, Paulo quis morrer ou não? Aparentemente não, mas se você for olhar, há uma passagem em Filipenses. Qual foi o título da semana passada? Nós vimos 2 semanas com mensagens com o título Eu Não Aguento Mais. Semana passada foi Eu Preciso Sobreviver, Minha Missão Não Acabou. E o encorajamento para todos vocês durante a mensagem é: irmãos, não morra. Não morra. Não estou falando da morte física, estou falando da morte espiritual e da morte emocional. Não morra. Nós precisamos estar vivos para cruzar o Jordão. Todos nós já cruzamos o Mar Vermelho, mas nós queremos cruzar o Jordão. Não queremos ser aqueles que caem no deserto. Nós estamos nessa peregrinação, entre aspas, de 40 anos. Nós queremos sobreviver, que nem Josué e Calebe. A Bíblia fala claramente que sobreviveram. Os outros caíram no deserto, né? Paulo sofreu muito. No final, e nós já lemos tantos versículos no começo, especialmente na semana passada. No começo ele era tão forte, se julgava irrepreensível, infalível, mas no final ele se gloriava em quê? Na sua fraqueza. Para um homem como Paulo dizer: quando eu sou fraco, então é que sou forte. Ele se gloriava na sua fraqueza para que o poder de Cristo pudesse armar uma barraca sobre ele, pudesse repousar, tabernacular sobre ele. Uau, para uma pessoa como Paulo falar isso, realmente ele passou por um processo do trabalho do Espírito Santo. Irmãos, você não sente que o Espírito Santo está trabalhando em você? Quem gosta de sofrer? Quem? Ninguém. Por isso que existem alguns chavões, alguns lemas dizendo: pare de sofrer. Mas, infelizmente, ou felizmente, não sei como dizer, a Bíblia nos mostra, e nós também falamos tantos versículos. Quando Paulo foi chamado, Deus falou através de Barnabé para ele, Deus queria mostrar para ele que era importante, era necessário que ele sofresse muitas aflições, tribulações. E também em Atos, né? Atos, capítulo 14, o Senhor fala ali
Paulo, né, e Barnabé falaram para as igrejas, aquelas igrejas novas que eles levantaram na Ásia, que era necessário que eles passassem por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. E também em Romanos 8 fala, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Pedro fala do fogo. Então todos os apóstolos em toda a Bíblia fala desses sofrimentos. Não é o que se prega hoje no meio do cristianismo em geral, o evangelho da prosperidade. Jesus mesmo falou que a porta é estreita e o caminho é apertado, que levam até a vida. E que larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. Então, esse é o caminho em que nós estamos hoje. Não fiquem, irmãos, muito alarmados se as coisas não estão dando muito certo ou você passa por tribulações. Alarmado eu estaria se tudo estivesse dando muito certo. Aí eu ficaria um pouco preocupado. Não estamos aqui pedindo sofrimentos para Deus. Por favor, não faça isso. Tem alguns irmãos que falam, o irmão Ezra falou que a gente deve sofrer, então Deus manda mais sofrimento para mim. Por favor, não faça isso. Não faça isso. O sofrimento que nós temos, mal e mal a gente consegue aguentar. Nós temos de pedir para Deus aliviar um pouco, se possível. Se possível, até Jesus sentiu pesado o cálice que ele estava para beber. Ele pediu para Deus 3 vezes, para o Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Até Jesus sentiu pesado. Lembre-se que Jesus era um homem. E Paulo também, inclusive 3 vezes também. Pediu 3 vezes ao Senhor remover o espinho na carne dele. Mas o Senhor falou, a minha graça te basta. O que o Senhor quer hoje, nesse tempo do fim, é que você e eu experimentemos muito da graça do Senhor. E eu oro ao Senhor, que tanto eu como você, tanto você como eu, experimentemos muito a graça do Senhor. Então Paulo aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 19 em diante, ele fala assim, Paulo estava numa situação de aflição, e ele estava na prisão, no primeiro aprisionamento em Roma. Ele tinha certo conforto, ele não estava no calabouço, frio e úmido, ele estava numa casa que ele tinha alugado. Então, mas estava preso, nunca é bom estar preso. Então, ele falou aqui, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão, a palavra grega aqui é provisão abundante do Espírito de Jesus Cristo. Aqui ele usou o título completo do Espírito. Não é só o Espírito, nem é o Espírito Santo, nem é o Espírito de Jesus, nem é o Espírito de Cristo, mas aqui é o Espírito de Jesus Cristo. Nós não temos tempo hoje para explicar isso. Isso aqui é o Espírito completo. É os 7 Espíritos, é a completude do Espírito. O Espírito de Jesus Cristo me redundará em libertação. É por isso que nós precisamos orar uns pelos outros. O que nos liberta, o que nos alivia, queridos irmãos, é a oração. Não é só oração. Nós falamos durante a conferência de fevereiro, é a intercessão também. Nós precisamos orar e interceder uns pelos outros. E isso nos redunda em libertação. Libertação. Louvado seja o Senhor. Segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Nós não queremos envergonhar o Senhor, nem nós sermos envergonhados. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Nós sabemos, muitos irmãos que dormiram no Senhor, nós sabemos do testemunho deles. Em vida, eles glorificaram o Senhor. Eles engrandeceram o Senhor através do corpo deles, através do viver deles. Mas também quando dormiram no Senhor, na reunião de despedida, do sepultamento,
em memória desses irmãos, os testemunhos dos testemunhos que a gente ouve, realmente é uma glória para o Senhor. Ali estava o corpo do irmão ou da irmã, mas eles também estavam engrandecendo o Senhor, mesmo na sua morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Está vendo? Paulo considerava que o morrer era lucro. Daí ele fala assim, entretanto, se eu viver na carne, se eu permaneço vivo, se traz fruto para o meu trabalho, claro, quando um servo de Deus está vivo, ele produz fruto no trabalho dele. É benéfico para a igreja. Quando o irmão Dong estava conosco, todos nós fomos abençoados, toda vez que estávamos com ele, né? Agora o irmão Dong dormiu no Senhor, sentimos muita falta dele, a ausência dele, né? Então, a presença do apóstolo, a presença do servo de Deus, traz fruto para o seu trabalho. Então Paulo estava num dilema. Se eu permaneço vivo, se eu vivo na carne, quer dizer, no corpo físico, e eu não morro, eu tenho fruto para o meu trabalho. Então já não sei o que vou escolher. E fico num dilema. Por que ele está nesse dilema? Daí no versículo 23 ele explica: ora de um e de outro lado, eu estou constrangido. Ele falou que não sabia o que escolher. E tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Ele estava sofrendo tanto, que ele tinha o desejo de partir e estar com Cristo. O que é incomparavelmente melhor. Então isso também, usei esse versículo para consolar os irmãos e os familiares dos entes queridos que dormiram no Senhor. Eles estão num lugar incomparavelmente melhor. Estão descansando no Senhor. Mas por vossa causa, uau, aí mostra o amor de Paulo pela igreja. Mas por causa da igreja, é mais necessário eu ficar vivo. A minha missão não terminou ainda. Então, irmãos, eu li, né, os exemplos de Moisés e de Elias. Ambos chegaram no momento da vida deles que eles pediram a morte. Senhor, me risca do teu livro. E outra vez Moisés falou em Números, né? Me mate, Senhor. Me mate, porque eu não aguento mais. E Elias, nós lemos na semana passada, ele foi, Jezabel queria matá-lo, daí ele deixou um servo dele num lugar, daí ele foi caminhando num certo lugar e se acomodou debaixo de um zimbro e falou: me mata agora, Senhor, porque eu não sou melhor que os outros. E dormiu. Tanto Moisés como Elias, quando eles falaram isso, me mata, Senhor, eu quero morrer. O Senhor não falou isso diretamente, mas o Senhor falou: não, sua missão não acabou. Você está desistindo, mas eu não vou desistir de você. E com Moisés, quando ele falou que ele não aguentava mais cuidar daquele povo daquele jeito, Deus deu uma solução para ele. Deus imediatamente arranjou para ele 70 ajudantes. E Elias dormiu, ele falou aquilo e dormiu. Daí Deus enviou o anjo, tocou nele: acorda, levanta e come. Você tem uma missão ainda, não acabou. Não pode, você deseja morrer, mas não vai morrer não. Então, queridos irmãos, eu vou dizer uma coisa: você não vai morrer. Você está aqui hoje à noite, e você está me assistindo, sua missão não acabou ainda. Não queira morrer. Deus não desistiu de você. Se Deus desistisse de mim, então não tem mais sentido viver aqui. Então é melhor eu partir. Mas desde que Deus insista em me fazer reinar, como a gente canta naquele hino, desde que Deus não desista de você, e Deus vem e manda o anjo tocar em você, então nós precisamos nos levantar e comer. Comer a palavra. Comer a palavra profética. E cumprir a nossa missão. Então, Paulo aqui também, ele queria partir, mas a missão dele não acabou. Não é como lá em 2 Timóteo, ele fala assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ali a missão dele terminou.
Daí o Senhor já falou claramente para ele: eu vou te dar a coroa da justiça, e você vai ser derramado por libação. Tá? Então, e convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé. Então, Paulo tinha clareza. Embora ele quisesse partir e estar com Cristo, que era muito melhor, mas ele sabia que naquela hora ele precisava ficar para cuidar da igreja. A fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Então, queridos irmãos, naquelas mensagens que nós falamos sobre eu não aguento mais, nós falamos sobre o desabafo. E no final, irmãos, nós deixamos bem claro para os irmãos que o desabafo não é para você desistir, mas para você subir um patamar na sua intimidade com Deus. Deus deseja que você desabafe. Desabafar é a maneira de sobreviver. Se você prender aqui dentro e você não ora, não fala para Deus, você vai morrer. Você vai sucumbir. Não há ninguém de ferro, ninguém aguenta. Então nós temos que seguir o exemplo dos servos de Deus, nos prostrar e chorar e clamar e gritar, e o Senhor vai dar resposta para você. Deus sempre fala. Nós mostramos já com Paulo, com Moisés, com Elias. E outra coisa, por que a gente fala de Moisés e Elias? Por que eu dei esses dois exemplos? Porque, vamos ler aqui, bem rapidinho, Mateus, capítulo 22. Mateus 22, versículo 34, fala o seguinte: entretanto os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, provando a Jesus, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande mandamento, grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha só, presta atenção. Destes dois mandamentos dependem, a palavra grega está pendurado. Nesses dois mandamentos estão pendurados toda a lei e os profetas. O Antigo Testamento todo representado por duas palavras: a lei e os profetas. Quem representa a lei? Moisés. Quem representa os profetas? Elias. Por isso que dei o exemplo dos dois maiores do Antigo Testamento. Tá? Então, ambos tiveram essa experiência íntima com o Senhor. E nós vimos na semana passada, né, na reunião inteira, nós vimos a experiência íntima de Elias. Elias, a missão dele. Então, nós precisamos realmente abrir o nosso coração para o Senhor. E quando abrimos o nosso coração para o Senhor, Deus sempre fala. Ele fala, Ele te encoraja. Daí quando você se levanta e se alimenta da palavra do Senhor, você vai ter força como Elias de caminhar 40 dias e noites. E depois disso, você tenta se esconder de novo, mas Deus aparece de novo para você, e Deus fala com você de uma maneira muito íntima, através de um sussurro. E isso vai libertar você. Eu quero aproveitar, quando falar de desabafo, além de orar, desabafando diante do Senhor, orando com sinceridade, com franqueza, eu também quero encorajar vocês, toda vez que vocês passarem por alguma tribulação, cante hinos. Escolha um hino que represente o que você sente naquele momento. E marque aquela experiência com aquele hino. Eu marquei toda a minha juventude com hinos. Quando eu fiz o vestibular, para mim era um grande marco na minha vida. Ia definir o meu futuro e minha profissão. Eu não sabia se ia passar.
Daí, eu tentei várias vezes, não sei onde que vou fazer, o que eu vou fazer. Daí eu cantei um hino, que eu aprendi em casa quando era criança, jovem. No nosso inário, hoje não tem, mas no novo inário vai ter. Senhor, escolhe o meu caminho. Escolhe o meu futuro. Mesmo que tu me dês a liberdade de escolher, eu não quero essa liberdade. Eu quero que você escolha por mim. Então eu marquei na minha juventude, aquele ano do vestibular com esse hino. Quando minha esposa e meus filhos tiveram aquele acidente com uma van cheia de irmãos e tudo, e daí Deus levou a minha filha e devolveu o meu filho, Daniel, para nós. Ele estava na UTI, vários dias, muitos dias. E todos os dias eu e a Dinim fazíamos plantão lá, revezando. E daí, eu cantei hinos para ele. Meu filho estava tendo alucinações e tudo, né? Por causa da dor e também do remédio que estavam dando para ele. E o hino que eu cantei é: Tua vontade faze, ó Senhor. Eu cantei esse hino. E eu cantei para ele. Cantava para ele. Porque eu não sabia se o Senhor ia levá-lo ou ia devolver ele para nós. Então eu estava pedindo ao Senhor que o Senhor fizesse a vontade dele. Então, marcar. Eu vou dizer uma coisa. Toda a minha vida foi marcada com hinos. Um hino para cada experiência. E cantar até o Senhor levar você a superar aquela tribulação. Então isso ajuda também a desabafar. Isso ajuda a aliviar. O desabafo, irmãos, é um alívio. É um alívio, você põe para fora. É o que Paulo fala em Filipenses: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, com súplica, oração e ação de graças, né? Louvado seja o Senhor. Então, na semana passada nós falamos sobre sobrevivência. Eu preciso sobreviver. E minha missão não acabou. É não morrer. Deus não desistiu de você, Deus ainda quer usar você. Hoje, qual é o título? Será que ainda sou útil? Então, isso é uma continuação. Então, eu vou dizer para você: você ainda é útil. Se você está aqui é porque você é útil. Deus ainda quer usar você. Deus ainda quer usar você. Louvado seja o Senhor. Então que tal todos nós proclamarmos? É bom proclamar os fatos, né? Eu ainda sou útil. Eu sou útil ao Senhor. Deus ainda quer me usar. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Amém. Antes de desenvolver sobre o assunto, eu quero ler para vocês um trecho de Êxodo 3, para mostrar como Deus cuida de nós. Tá? Então, Êxodo 3, versículo 6 fala o seguinte: disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão. Foi quando Deus apareceu para Moisés, naquela sarça ardente. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Deus tinha falado para ele: tira a sandália dos pés porque você está pisando em terra santa. Disse ainda o Senhor, presta atenção: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, e conheço-lhe o sofrimento. 3 palavras-chave: Deus vê, Deus ouve e Deus conhece. Querido irmão, querida irmã, não importa o que você esteja passando neste momento, Deus vê a tua aflição. Deus ouve o seu clamor e Deus conhece o seu sofrimento. Certamente vi a aflição do meu povo, ouvi o seu clamor e conheço-lhe o sofrimento.
O nosso Deus não é um Deus que fica longe, distante, alheio. Ele vê, Ele ouve e Ele conhece. Esse é o Deus que cuida de nós. Daí Ele toma uma ação. Por isso desci a fim de livrá-lo. Ele não fica no céu, Ele desce. Hoje à noite eu quero que você saiba que Deus desce do céu. Neste local, nesse auditório, Deus desceu do céu para livrar você da mão dos egípcios. Livrar para fazer o quê? Para fazer você subir. E para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Então Deus vê o teu sofrimento, a tua aflição. Deus ouve o teu clamor. Deus ouve quando você invoca: ó Senhor Jesus. Deus ouve o teu choro. Deus ouve o teu clamor. E Deus conhece o seu sofrimento. Por que que Ele conhece o seu sofrimento? Porque Ele sofreu também. Essa é uma palavra atual para o Novo Testamento, porque Deus se encarnou e Ele sofreu. Ele sabe o que você está passando. Então Ele desce para livrar você. Ele desce para te tocar. Levanta e come. Mas Ele desce não para você ficar no seu lugar. Ele desce para fortalecer você e para fazer você subir. Subir para um nível mais elevado. Subiu para o próximo patamar. E agora vamos pular para o versículo 12. E eu serei contigo. E Ele presenteia você com a presença dEle. Você não vai subir sozinho. Você vai ter a presença dEle. O que Deus mais quer, queridos irmãos, é o que o irmão Dong compartilhou conosco por anos e anos. Deus quer a tua presença. Quando o homem pecou, o homem se escondeu de Deus. E Deus, quando foi na viração do dia procurar por Adão, Adão não estava mais lá. E Deus, o que Ele falou? Ele não falou: o que você fez? Ele falou: Adão, onde você está? Mais do que nós precisamos da presença de Deus, Deus precisa da sua presença. Assim como um filhinho pequenininho e os pais, quem precisa mais da presença um do outro? Os pais sofrem muito mais quando são separados, não é verdade? Então Deus respondeu: eu serei contigo. Deus promete a você que Ele será com você. E esse será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, olha só, a missão final qual que é? Servir a Deus neste monte. É servir a Deus. Nós não podemos esquecer a nossa missão. Essas palavras de sexta-feira à noite é para Deus curar você, para você voltar a servir a Deus. A minha missão não acabou. O que Deus quer é que você volte a servi-lo. Então que tal? São 7 itens. Então eu vou repetir uma frase, quero que você repete comigo. Deus vê a minha aflição. Deus ouve o meu clamor. Deus conhece o meu sofrimento. Deus desceu para me livrar. Ele quer me fazer subir. E Ele me dá a sua presença. Para eu servir a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Com relação a Timóteo, eu quero só ler alguns versículos relacionado com o título de hoje. Será que ainda sou útil? Por que eu coloquei esse título? Porque essa é uma pergunta que muitos estão fazendo. Por causa da situação, talvez alguns não tenham tido intimidade com Deus, se afastaram do Senhor. Ficaram desencorajados, desanimados, se esfriaram.
e se tornaram inativos. Ou estão na fase do zimbro, dormindo embaixo de um zimbro, ou alguns estão dentro de uma caverna. Mas a caminhada parou. Estão afastados do serviço há algum tempo. Irmãos, entre os cristãos, esse é um grupo muito grande. Quando os colportores, ou quando você, querido irmão e irmã, sai para a rua e fala, posso orar por você? Você encontra um monte de cristãos que estão afastados. Como é que chama esses cristãos? Desviados. É o termo evangélico para isso. Eu sou um cristão desviado. Eu me desviei do caminho do Senhor. Não leio mais a Bíblia, não oro mais, não sirvo mais. E alguns deles foram até pastores. Alguns deles eram diáconos. Alguns deles eram anciãos na igreja. E muitos serviam a Deus, mas por causa da situação, o inimigo é sutil. Ele usa todas as táticas para nos neutralizar. Esses são o grupo dos neutralizados. E infelizmente na igreja também existe o grupo dos neutralizados. Em todas as idades. Hoje, graças ao Senhor, nós temos um grupo bem ativo. E eu repito, eu dou graças ao Senhor por esse grupo que está ativo hoje, entre os quais estão os colportores dinâmicos e muitos irmãos. Mas nós precisamos saber também que existe um grupo de irmãos que estão neste momento, entre aspas, neutralizados, temporariamente eu digo, por fé. E nós queremos cuidar de vocês, Deus quer cuidar de vocês. Deus vê a sua aflição, Deus ouve o seu clamor, mas você tem que clamar. Você tem que clamar. Você tem que pelo menos dizer, ó Senhor Jesus, me salva, Senhor. E Deus conhece o seu sofrimento, e Deus desce, e Deus quer fazer você subir, e Deus te promete a presença dEle, para fazer você voltar a servi-lo de novo. Isso que Deus quer fazer. Mas quando alguém se afasta, duas coisas afetam essas pessoas. Primeiro, vergonha. Estou afastado no tempo, eu tenho vergonha de voltar à igreja, tenho vergonha de voltar às reuniões. O que os irmãos vão dizer? Os irmãos não vão dizer nada, os irmãos vão dizer, glória a Deus, aleluia. Lembra do filho pródigo? Quando ele voltou para casa, ele preparou aquele discurso. O que meu pai vai pensar? Eu vou fazer um discurso, vou falar, pai, pequei contra o céu, contra ti, já não sou mais digno. O pai falou, cala a boca. Se o pai já pôs um anel no dedo dele, pôs sandália nos pés, vestiu ele com uma roupa nova, claro que deu um banho nele também, né? E mandou matar o novilho cevado, fez um churrasco para ele. O Senhor está esperando você. Os irmãos estão esperando você. Não precisa ter vergonha. E a segunda mentira do inimigo, primeiro é a vergonha, a segunda mentira do inimigo é, eu não sirvo mais. Eu sou inútil. Por isso que eu coloquei a pergunta, será que ainda sou útil? Eu estou com vontade de voltar, mas será que Deus ainda me quer? Será que Deus ainda quer me usar? Será que ainda sou útil? Eu vou dizer para você, querido irmão, Deus te quer sim. Deus te quer, os irmãos te querem, eu te quero. Todos os irmãos te querem. Deus ama você, nós amamos você. Seja simples e volte ao Senhor. Clame ao Senhor, peça socorro. Deus vai te salvar, Deus vai te resgatar. E você fala, será que sou útil ainda? Sim, você é útil. O depósito que Deus colocou em você está lá ainda. É só reativar. Você tem a vida eterna. Você tem a vida de Deus. A palavra que entrou em você está lá. Deixa Deus reativar. Deixa os 7 espíritos trabalhar em você. Com 7 olhos do Cordeiro, com as 7 lâmpadas de fogo.
você vai ficar surpreso quão rápido você vai ser restaurado. E você é útil sim. Então isso foi o que Timóteo experimentou. Ele foi enviado por Paulo para Éfeso. Na Bíblia não fala o que eu vou falar, tá? Eu só vou conjecturar. Porque, sabe, ser humano é ser humano, né? Quando Paulo falou para Timóteo, Timóteo, ó, eu estou mandando você, eu estou seguindo adiante. Eu estou indo para, quando Paulo falou em 1 Timóteo 1, né? Eu vou para Macedônia, você fica aqui em Éfeso, tá? E você, por favor, fala para esses líderes aí, para não ensinar coisa diferente, não. A palavra ensinar coisa diferente, ensinar outra doutrina, a palavra grega é heterodidaskaleo. Hétero é diferente, didaskaleo é ensinar coisas diferentes. Então, a Bíblia não fala isso, tá? Eu repito. Então, Timóteo pode ter pensado, deixa comigo. Ele era um jovem cooperador. Eu vou dizer uma coisa, não era um prestígio andar com Paulo? Puxa, entre tantos jovens, eu estou andando com Paulo, rapaz, né? Amém, deixa comigo, Paulo, deixa comigo. Fica tranquilo. Daí Paulo foi embora e ele foi lá e não conseguiu. Daí o fogo dele começou a se apagar. Daí olha só, eu vou ler 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4, versículo 12. Essas palavras são uma pequena janela para ver o que estava acontecendo. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Ou seja, Timóteo, talvez estão falando aí, você, o que é você? Você é um jovenzinho, o que você entende? Vai ensinar a gente? E aquilo esfriou Timóteo, o desencorajou. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na pureza, na fé, na pureza. Até minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Não desista do dom, você tem um dom. O qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Lembra-te do dom. Não deixa ninguém neutralizar esse dom que há em você. Não te faça negligente. Medita essas coisas, nelas ser diligente. Paulo estava tentando encorajar Timóteo. Ele estava, eu acho que, começando a se sentir inútil. O que eu estou fazendo aqui? Paulo me deu uma missão, não consegui cumprir minha missão. Para que teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo, cuida-te. E do ensinamento, continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Daí chegou em 2 Timóteo, daí a situação piorou. Daí versículo 6, 2 Timóteo 1, 6. Por esta razão, pois te admoesto que reavives a chama do dom de Deus. A chama, o fogo está se apagando, Timóteo. Não deixa apagar, não. Reaviva a chama do dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Capítulo 2, versículos 1 a 3. Tu, pois, filho meu, fortifica-te. Você precisa se fortalecer. Você está ficando fraco. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. E o último, capítulo 4, versículo 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. Faze o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Você tem um ministério, você é útil sim. Timóteo, eu acho que chegou um momento que ele pensou, eu acho que sou inútil, não sirvo mais. Paulo estava encorajando a ele, dizendo, não, você é útil sim. Então essa é uma mentira que o inimigo usa para atacar aqueles que se enfraqueceram por alguma razão, que estão passando por muitas tribulações e
pararam temporariamente e estão desencorajados. Daí vem o mentiroso, o pai da mentira, dizendo: você não serve mais, Deus não quer mais você. Olha esses outros irmãos, ó, eles sim, você não serve mais. Daí, se você permitir que Satanás minta para você, vai ser o tiro de misericórdia, entre aspas. Daí você vai ser neutralizado para sempre. Não acredite nisso. Acredite na palavra de Deus. Se você está ouvindo essa palavra hoje, é porque Deus está dizendo para você que você é útil. Deus precisa de você. A igreja precisa de você. Vamos agora ver a experiência de Pedro. Eu acho que em toda a Bíblia, em todo o Novo Testamento, a pessoa com quem nós mais nos identificamos, quem é? É Pedro. Dava muito fora, né? Toda hora abrindo a boca, dando fora, falando coisas fora da hora, na hora errada, no lugar errado. E o que eu quero apresentar para vocês é o processo. Eu escolhi vários versículos em todo o período, desde que o Pedro foi chamado até o final. O processo pelo qual ele passou, que é o processo pelo qual nós estamos passando. Deus trata cada um de maneira diferente. Com Moisés, foi de um jeito. Moisés nunca tentou fugir, como Elias fugiu. Você pode ver, Moisés, pelo contrário, ele tinha um lugar chamado tenda da congregação. Ele ia lá ter comunhão com Deus. Então, cada um é diferente. Elias não, Elias fugiu para o lugar do zimbro lá e depois fugiu para uma caverna. Tá certo? Paulo teve a sua experiência. Paulo era muito forte, mas no final ele demonstrou a sua fragilidade, daí dependeu do Senhor, da graça do Senhor. Pedro também. Por isso, queridos irmãos, eu digo uma coisa: não se compare com outros. Isso é outra estratégia do inimigo. Você começa a se comparar com outros, compara com aquele irmão, com aquela irmã. Daí você, cada vez que se compara, você vai se afundando. Deus precisa de você, com as suas características, e Deus quer trabalhar em você, para fazer de você uma obra-prima. Você é peculiar, você é especial, você é um membro do corpo de Cristo. Não existe dois membros iguais. Até as orelhas são diferentes, os dois olhos são diferentes. Não tente se comparar com outro. Isso é uma mentira do inimigo também. Deus precisa de você, com as suas características, e Deus quer que você permita que Ele trabalhe em você. E Deus quer usar você com as suas características, com os seus dons. Ele formou você, Ele chamou você, Ele salvou você, e Ele está aperfeiçoando você. Moisés não é Elias, Elias não é Moisés. Pedro e Paulo eram diferentes. Cada um tem a sua característica. Então nós vimos Paulo, já vimos Elias, vimos Moisés, agora vamos ver um pouco sobre Pedro. Pedro era muito forte no começo, ele se achava o tal, mas no final ele também foi quebrantado. E Deus usou a sua maneira. E nós hoje temos as epístolas de Pedro, o ministério de Pedro. Tem coisas profundas também, algumas coisas que Paulo não falou. Então se complementam. Por isso que a Bíblia é um livro maravilhoso. Então vamos ler rapidinho, Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 18 a 20. Caminhando junto à mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes: vinde a mim, e eu vos farei pescadores de homens.
Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Deus chamou você, querido irmão? Deus chamou você? Sim, Deus chamou você. Então eu quero que você se identifique com Pedro a cada passo do que nós vamos ler. E Deus chamou você para ser o quê? Pescador de homens. Essa é a missão da igreja. Paulo falou para Timóteo: faze o trabalho de quê? De evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Tudo que nós fazemos na igreja, no final, é para o evangelho. Vamos falar da limpeza aqui, ó. O local aqui é muito bonito. Ah, sim, falar nisso. Vocês que estão assistindo pela internet, vocês gostaram desse fundo aqui? Maravilhoso, né? Esse fundo aqui não é só para estar bonito aqui, é para o evangelho, sabia disso? Os irmãos limpam o local, aqui está tudo desinfectado, com melhor padrão. Mas se esse local estivesse vazio, não serviria para nada. O local não tem função. O local, se não tivesse pessoas aqui. Esse salão bonito serve para o evangelho. Tudo é para o evangelho. Os livros maravilhosos que nós temos são para o evangelho. O Expolivro Sudeste está quase no final da reforma. Nós tivemos uma reunião lá essa semana. Que coisa maravilhosa. É para o evangelho. O Ministério de Mulheres é para o evangelho. O Avança Jovem é para o evangelho. Tudo é para o evangelho. A nossa missão, a nossa profissão é o quê? Somos pescadores de homens. Posso orar por você? É a isca para pescar um homem. Porque todos precisam de Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos continuar. Vamos ler agora Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículos 1 a 11. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Eu não vou poder detalhar muito, porque tem muitos versículos. Eu só vou ressaltar os pontos principais. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, que era de Pedro, né? Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, aí vem a palavra profética do Senhor. O Senhor sempre fala conosco, irmãos. O Senhor aproveita as oportunidades, por isso que é importante nós estarmos perto do Senhor. Ter comunhão com o Senhor. Se você quer que Deus te fale, que o Senhor te fale, você precisa ter comunhão com Ele. Está perto dEle. Daí o Senhor disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Aí a característica de Pedro já se manifestou. Ele gostava de sempre retrucar. Sempre dar uma opinião. Respondeu-lhe Simão, mestre, nós trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada. Mas, sob a tua palavra lançarei as redes. Tudo bem se você gosta de retrucar, mas no final obedeça a palavra profética do Senhor. A característica de Simão, ele sempre gostava de retrucar, sempre dava a sua opinião. Mas o ponto positivo dele é que no final ele obedecia. Fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Irmãos, quando nós agimos baseado na palavra do Senhor, nós somos abençoados. Quando nós obedecemos a palavra do Senhor, nós somos abençoados. Ainda que humanamente talvez não faça muito sentido. Humanamente, Simão está certo. Senhor, nós trabalhamos a noite toda, até agora há pouco, não pescamos nada, não adianta lançar. Mas Pedro falou, mas se você falou, eu vou obedecer. E ele lançou as redes e apanharam grande quantidade de
peixes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus. Esse é outro ponto positivo. Ele era rápido em errar, mas também era rápido em se arrepender. Dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, olha só, repetiu a mesma frase: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Eles abandonaram a sua profissão e seguiram o Senhor. Então, queridos irmãos, no chamamento, você precisa ter clareza do chamamento do Senhor. Você pode ter sido chamado com o seu trabalho, tudo bem. Você hoje tem o seu trabalho, o seu emprego, todos nós temos nossa família para cuidar, mas no fundo, nós precisamos saber, eu e minha família, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. E qual é o nosso trabalho? Pescador de homens. Que tal repetir? Eu sou um pescador de homens. E as irmãs dizem: eu sou uma pescadora de homens. Essa é a nossa função, irmãos. Vamos continuar. Mateus 14. Mateus 14, versículo 28. Bom, esse versículo fala do episódio que Jesus andou sobre o mar. Então, Jesus foi no monte orar, daí ele despediu as multidões e mandou os discípulos ir na frente com o barco deles. O barco já estava longe, bem distante da terra, mas estava sendo açoitado pelas ondas. E eles não conseguiam sair do lugar. Daí, na quarta vigília, Jesus foi e se aproximou deles andando sobre o mar. E quando os discípulos viram Jesus andando sobre o mar, né? Isso está em Mateus 14, tá? Daí os discípulos gritaram, aterrorizados, pensando que era um fantasma. Daí Jesus falou: gente, sou eu, calma, sou eu. Daí Pedro falou: se és tu, Senhor, eu também quero andar sobre o mar. Amém. Manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Ele disse: vem! E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Eu não vou ler o resto porque vocês conhecem a história. Pedro aqui tomou uma atitude que eu sinto que é digno de nota. Ele queria algo mais. Ele queria uma experiência de Cristo num nível mais elevado. Seria muito fácil para ele dizer: oh, como os outros discípulos, que bom é você, Senhor, então, ufa, estou tranquilo agora. E se sentar ali no barco e dizer: entra, Jesus. E terminaria aqui. Mas Pedro queria ter uma experiência a mais. Ele queria ter uma experiência mais íntima do Senhor, uma experiência num nível mais elevado. Eu sinto, irmãos, que hoje, na situação que nós estamos, Deus quer levar você a um patamar mais elevado. Até mesmo Deus quer que você tenha uma experiência sobrenatural, entre aspas. E ele orou. Não tinha muita fé, mas orou: Senhor, se é você, ele duvidou um pouco, se é você, não tenho certeza se é você, mas se é você, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Daí, eu já falei isso no passado. Daí veio a palavra do Senhor. Qual foi a palavra do Senhor? Vem! Amém! Daí Pedro teve a coragem de pôr o pé fora do barco. Isso é fé. Fé não é superstição. Fé não é dizer: eu sinto assim, vai dar tudo certo, eu acho que é assim. Não, fé é você agir sobre a palavra de Deus. Fé é você ser obediente à palavra profética de hoje. Deus fala para nós através da sua palavra e você fala: Senhor, baseado na sua palavra,
eu vou agir. Isso é fé. E um milagre vai acontecer. E você vai experimentar, vai ter uma experiência num outro nível. Então eu repito, irmãos, fé não é supersticiosa. Fé é você agir baseado na palavra do Senhor. E hoje o Senhor está falando para você, através da palavra profética, através do que você lê na sua Bíblia todos os dias, através da leitura do alimento diário, através das reuniões, Deus fala. E você crê, e você ora ao Senhor: Senhor, eu quero ter uma experiência no nível mais elevado. E você age e Deus vai abençoar você. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 13. Indo Jesus, são todos versículos conhecidíssimos nossos. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Eu não quero saber o que os outros dizem. Eu quero saber vocês, meus discípulos. O que vocês dizem que eu sou? Deus quer uma reação sua, querido irmão, querida irmã. Não é o que o irmão fulano falou, ou a irmã fulana falou. Deus hoje está perguntando para você o que você sente, o que você está vendo. Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmão, estou dando esse exemplo para mostrar que Pedro era sempre aquele que tomava a iniciativa. Ele é aquele que pediu para sair do barco para andar sobre o mar, e ele teve a experiência. Ele é esse que teve a revelação de Deus. Ele pode ser rápido, pode dar fora, mas ele, pelo coração que ele tinha, o desejo que ele tinha, a fome que ele tinha, ele pegava a bênção. Muitas vezes nós, com medo de errar, ficamos quietinhos, não fazemos nada, mas também não somos abençoados. Não estamos encorajando. O irmão Dong nos falava isso. Ele não encorajou ninguém a errar. Mas se você é alguém que ama o Senhor, e você quer servir o Senhor, e faz as coisas, e age na palavra de Deus, pode ser que às vezes a gente erre, mas esse erro é também para o nosso aprendizado. Muitas vezes, sabe, queridos irmãos, uma vez perguntaram para um homem extremamente bem-sucedido, perguntaram qual é o segredo do seu sucesso. Ele falou: eu sou alguém que errou mais que os outros. Quando nós erramos, nós nos arrependemos e nós aprendemos as lições. Paulo errou, Moisés errou, Elias errou, Pedro também errou. Todos nós erramos, mas nós não devemos errar de propósito. Mas se por acaso erramos, nos arrependemos e buscamos o Senhor. Então Pedro aqui, ele de novo teve a bênção, teve a revelação. Daí Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta revelação, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, do Hades, não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que amarrares na terra terá sido amarrado nos céus, e o que liberares na terra terá sido liberado nos céus. Isso aqui, Pedro cumpriu essa profecia, tá? No dia de Pentecostes, ele usou a primeira chave para abrir a porta do reino para os judeus. E na casa de Cornélio, ele usou a segunda chave para abrir o reino dos céus para os gentios. Isso não tem nada a ver com as chaves do papado, do Papa, não tem nada a ver. Então, são duas chaves que Pedro usou na pregação do Evangelho. Então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Puxa, que experiência fabulosa. Pedro teve aqui a revelação. Mas olha só, irmãos, isso é para mostrar o homem natural que Pedro era. Ele era tão forte, ele ainda precisava ser trabalhado pelo Senhor. Não é a nossa situação? Logo depois dessa revelação maravilhosa, olha só o que fala os versículos seguintes. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário
seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Jesus falou para os discípulos: eu vou precisar morrer, eu vou para a cruz, eu vou morrer, mas ao terceiro dia ressuscitarei. Eles não ouviram a parte da ressurreição. Pedro só ouviu a parte da morte. E Pedro chamando a parte: ô Jesus, vem cá, Jesus, vem cá. E começou a reprová-lo. Que é isso, Senhor? Tem misericórdia de ti, tenha compaixão de ti, Senhor. Isso nunca vai acontecer para você. Eu não vou deixar isso acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás! Nossa, uma hora, bem-aventurado é Simão Barjonas, noutra hora ser chamado de Satanás. E imagine o que Pedro sentiu naquela hora. Ele estava lá em cima, daqui a pouco caiu, estava no terceiro céu, depois agora caiu lá para o inferno. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas nas coisas de Deus, e sim nas dos homens. Puxa, deu um fora aqui. Isso mostra a força natural de Pedro, mostra como ele precisava ser trabalhado. Irmão, tenha esperança, irmãos. Se você deu muito fora na igreja, e eu dei muito fora também, Deus quer trabalhar em nós, mas nós temos que estar junto com o Senhor. Vamos ler agora capítulo 17, versículos 1 a 5. Capítulo 17. 6 dias depois, pouco tempo depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. Que experiência maravilhosa. Eu falo assim, Jesus abriu o zíper da sua humanidade e a glória dele saiu. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram, quem? Os dois, Moisés e Elias. Uau! Falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, inclusive quem visita Israel, né? A gente foi para Israel, visitou, a gente foi no Monte da Transfiguração, e lá tem uma capela lá. E tá lá, tem a salinha de Elias, a salinha de Moisés. Está lá. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Eu não quero mais ir embora daqui não, Senhor. Se você quiser, Senhor, eu vou armar 3 barracas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Que fora que ele deu. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado. Nada de Elias, nada de Moisés. É ele em quem me comprazo, a ele ouvi. Que experiência. Isso mostra a força natural de Pedro. Vamos ler o versículo 24 a 27 agora, mesmo capítulo. Tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram, esse era o imposto do templo. Todo judeu tinha que pagar o imposto do templo, imposto das 2 dracmas. E perguntaram, não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Pedro respondeu, paga. Não consultou o Senhor, deveria dizer, um momentinho, eu vou consultar o meu Senhor. Senhor, a gente paga o imposto ou não? Das 2 dracmas? Não foi perguntar, já respondeu, paga. Daí ele entrou na casa e Jesus já sabia, falou, Simão, o que você acha? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu Pedro, claro, dos estranhos, Senhor. Então os filhos estão isentos. Eu sou filho de Deus, eu não pago, eu sou isento. Mas para que não escandalizemos, vai ao mar. Isso aqui o irmão Dong já falou para nós um monte de vezes. Vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que você fisgar, tira-o. E você vai achar na boca desse peixe um estáter. Toma-o e entrega-lhe por mim e por ti. Imagine lá o Pedro, né? Com aquela experiência. Eu, a minha boca aqui. Eixa. Se você vai para Israel hoje, nos restaurantes tem o peixe de São Pedro. Eles servem o peixe de São Pedro. Né? E a gente brincou lá, né? Daí tirou uma moeda do bolso e colocou na boca do peixe. St. Peter's Fish, eles chamam. O peixe de São Pedro. Aqui, mais uma vez, vemos a situação de Pedro. Capítulo 18, versículo 21. E aqui Pedro fez uma pergunta para o Senhor.
Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que ele perdoe? Até 7 vezes? Ele aqui quis fazer uma média com o Senhor. Senhor, eu perdoo meu irmão 7 vezes, tá bom assim? Jesus falou: 7 vezes? Não, eu vou dizer para você, 70 vezes 7. Daí Pedro não sabia mais onde se esconder. Então mais uma vez mostra, né? Assim, ele tem uma boa intenção, mas o homem natural, forte que ele era, é como nós somos muitas vezes. Vamos continuar lendo, irmãos, para mostrar que nós temos esperança. Eu quero mostrar isso porque você é útil ao Senhor. E quem é útil, Deus não desiste dele, não. Eu acho que se eu fosse o mestre de Pedro, já teria desistido dele neste momento. Mas Jesus não desistiu dele. E Jesus não desiste de você. É por isso que estou lendo isso, para mostrar que Jesus não desiste de você. Capítulo 19, versículos 23 a 27. Então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, olhou bem para eles e falou: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Daí Pedro de novo abriu a sua boca, querendo fazer uma média com o Senhor de novo. Então ele falou: Pedro, nós aqui, ó Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. O que a gente vai ganhar? O que vai ser de nós? Então, eu só vou ler até aqui, não vou nem ler a resposta do Senhor para ele. Esse é o Pedro. Capítulo 26. Não, antes do capítulo 6, vamos ler agora Lucas. Agora começa, irmãos, Pedro começa a ser quebrantado. O tempo do Senhor estava chegando. Lucas 22. E essa parte, irmãos, é bastante comovente. Lucas 22, versículo 19. Eu quero ler os trechos para contextualizar, tá certo? É importante. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhe disse, e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. É a ceia do Senhor. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está sendo determinado. Mas ai daquele, por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Então, irmãos, Lucas é o único que insere esse trecho aqui. Nos outros evangelhos, Mateus e Marcos, está no outro lugar. Mas é interessante que Lucas coloca o texto seguinte, depois da ceia do Senhor. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Então estava discutindo quem seria o maior. Aqui não fala quem estava discutindo. Mas eu creio que era Pedro, sem dúvida, Tiago e João. Esses três, sem dúvida. Pedro, por ser o primeiro a ser chamado. André, não vemos ele discutindo tanto, mas Tiago e João eram os filhos do trovão. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem a autoridade são chamados benfeitores. Então isso também tem a ver com o que o irmão Pedro tem falado recentemente, sobre a preeminência na igreja. Querer posição, querer prestígio. Não, nós estamos aqui para servir os irmãos. Nós não estamos aqui para ser o Senhor, nós estamos aqui para ser servos. Essa é a posição de um líder hoje. Somos escravos, servos do Senhor, para servir os irmãos. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós, eu sou como quem serve. O Senhor foi o exemplo deles.
Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Até Jesus precisava de alguém para estar com ele nas provações. Isso mostra também que Jesus, como homem, precisava de companheirismo, de amigos, de irmãos que pudessem estar com ele. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Então Jesus prometeu para eles o reino, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. Irmãos, se nós formos fiéis até o fim, e você é útil ao Senhor, Deus quer usar você, e se você não desistir, nós vamos comer e beber a mesa do Senhor no reino dele. Amém. E vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus falou isso. Olha só, irmãos, agora, irmãos, aí vem uma advertência. E essa advertência não foi só para o Pedro, para o Simão. Eu vejo isso como uma advertência que Deus está dando para nós hoje, no contexto em que nós estamos vivendo hoje. No contexto do eu não aguento mais. No contexto de eu preciso sobreviver, minha missão não acabou. E no contexto de será que ainda sou útil? Será que o Senhor me quer ainda? Olha o que o Senhor falou para Simão. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou, vos pediu. Satanás pediu, quer pegar você para te peneirar como trigo. Traduzindo para o que nós estamos falando hoje. Simão, Simão, Satanás está querendo tomar posse de você para neutralizar você, acabar com você. Peneira. O que a gente está passando hoje é uma peneira. Eu oro ao Senhor para que ninguém passe pela peneira. Satanás quer nos peneirar. As tribulações são uma peneira. Infelizmente, queridos irmãos, ao longo dos anos, alguns caíram da peneira. Mas nós ainda estamos aqui. Eu louvo ao Senhor. Eu sinto por aqueles que caíram pela peneira. Eu oro ao Senhor que haja alguma maneira para serem restaurados. E talvez na semana que vem nós vamos falar sobre restaurar essas pessoas. Tem esperança, o Senhor não voltou ainda, tem esperança. Mas a advertência que o Senhor está falando hoje à noite é para mim e para você. Que Satanás quer nos reclamar, quer nos reivindicar, pedindo direito sobre nós, para nos peneirar como trigo. Mas olha só, queridos irmãos, o que Jesus falou? Eu, porém, roguei por ti. Jesus está rogando por você neste momento, para que a tua fé não desfaleça. Jesus está rogando por mim e por você, para que no meio da tribulação de hoje, no meio do desencorajamento, no meio das aflições, a nossa fé não desfaleça, o nosso fogo não se apague. E agora essa parte final é o que mais me encoraja, é a nossa missão. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Converter aqui não é salvação. Converter aqui não é eu me converti ao cristianismo, eu me converti ao Senhor. Não é nesse sentido. A palavra é converter. Quando você está no trânsito, fala assim, conversão à esquerda. O que é a conversão? Conversão à esquerda quer dizer o quê? Voltar-se para a esquerda. Converter é voltar. Quando eu me converto ao Senhor, eu estava assim de costas para Deus, eu me converti ao Senhor. Esse é o significado, mas hoje quer dizer mudar de religião. Não é isso. Por isso que às vezes a tradução não é tão boa. Então, a NAA fala, quando você voltar para mim. Ou usando um termo popular hoje, quando você der a volta por cima.
epistrefo. Epi é por cima, strefo é virar. Quando você der a virada por cima, então tem uma expressão, dar a volta por cima. Você vai cair, Satanás vai tentar peneirar você, mas você vai dar a volta por cima. E quando você der a volta por cima, aí você precisa fortalecer os teus irmãos. Irmãos, essa é a nossa função. Deus está falando hoje para você, com essas palavras de sexta-feira à noite, porque eu sei que você está na peneira agora. Você está na peneira. Cuidado, irmãos, para não cair da peneira. Não deixe Satanás peneirar você. Mas Deus vai suprir você. Levanta-te e come. Tenha força para caminhar. E quando você se voltar para mim, quando você voltar para mim, porque vai ter um tempo que a gente está, como eu falei hoje, parou de servir, está afastado do Senhor. Nós vamos ver logo, logo. Hoje vai ser um pouquinho mais longo. Eu achava que ia ser mais curto, mas vai ser um pouquinho mais longo. Quando você voltar para mim, quando você der a volta por cima, não é só para você, é para os irmãos. Lembre-se daqueles que estão passando pela mesma experiência de você, que você. Então fortalece os seus irmãos. Daí Pedro, olha só, ele não se conhecia. Pedro, porém, respondeu: vai me peneirar? Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Nossa. Eu não vou ser peneirado coisa nenhuma, Senhor. Eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus falou: ah é, Pedro? Ah é? Eu digo para você, Pedro, que hoje você vai me negar 3 vezes. Vai me negar que você me conhece, antes que o galo cante. Então vamos agora ler Mateus 26. Mateus 26, versículos 31 a 35. Então Jesus lhe disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo. Todos vocês vão tropeçar. Porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, eu irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: neca pavio. Antes que venha a ser um tropeço para todos, nunca você vai ser um tropeço para mim, Senhor. Replicou-lhe Jesus: Pedro, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: não, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo: é isso aí. Versículo 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. Daí levou quem? Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, e começou a entristecer-se e a angustiar-se. Sabe, até Jesus, quando estava sofrendo, ele precisava de companheiros. Não é para nós sofrer sozinho. Nós estamos no corpo de Cristo. Quando um membro sofre, todos sofrem. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. Alguém que estava pronto para ir com o Senhor até a morte, até a prisão, ela estava lá dormindo. Daí olha só, o Senhor falou para Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando,
achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Agora vamos ler João 18. Então aqui, Pedro mais uma vez fracassou, falando que era tão forte, mas não podia nem vigiar com o Senhor. Agora sequencialmente, vamos ler João 18. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Agora o que estamos lendo aqui é depois da oração de Jesus, né? Só que aqui não tá com essa, não tem essa parte aqui. Depois, tendo pois Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Judas o traidor também estava com eles. Quando depois Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Sabe por quê? Porque aqui em português é sou eu, mas na verdade Jesus falou o nome dele. Eu sou. E quando falaram isso, aquilo foi ter um poder tão grande que os que estavam presentes caíram, recuaram e caíram, porque Jesus falou o nome dele, Jeová, eu sou o que sou. Esse era o nome do Senhor. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então lhe disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixar ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então aqui o que eu quero ler é o seguinte, houve 10. Agora está no contexto. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Ele queria, na verdade, matar o cara, né? Era ruim de pontaria. Em vez de cortar a cabeça, cortou a orelha. E o nome do servo era Malco. Puxa vida. Aqui fala o nome dele. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei, portanto, o cálice que o Pai me deu? Eu estou lendo aqui de novo. Mesmo no meio do seu fracasso, de não poder orar, ter orado com Jesus, ele ainda puxou da espada, mostrando sua força natural. Agora vamos ler Mateus 26. Estamos chegando lá. Mateus 26, versículo 69. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu? Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes, não sei do que você está falando. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem, eu juro por Deus, não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Jesus: verdadeiramente, não adianta você negar, você é um deles, porque você fala que nem eles. Fala de desfrutar, fala de fala de orar, ler, fala de reunião. Você fala que nem ele. A gente tem um linguajar muito específico, sabe? Então ele começou a praguejar, começou a dizer palavrão. Eu não vou falar nenhum palavrão aqui, pode ficar tranquilo. Começou a praguejar, dizer palavrão e a jurar: não conheço esse homem! E um monte de palavrão. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E aí começou o quebrantamento dele. E saindo dali, chorou amargamente. Vamos ler agora Lucas 22, que dá um pouco mais de detalhes sobre isso. Isso mostra o amor do Senhor por nós.
versículo 60. Lucas 22, 60. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. Porque estavam dizendo que ele era galileu, estava com Jesus. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Aí vem um detalhe, irmãos, que toda vez que leio isso, eu choro. Então, quando cantou o galo, Jesus se voltou e olhou Pedro nos olhos. Imagine a cena, irmãos. Jesus estava de costas para ele, e Pedro falou: não conheço esse homem, pela terceira vez. Falou: não conheço esse homem. Jurando, praguejando, daí Jesus se volta e olha no olho de Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Por quê? Porque ele viu que ele caiu da peneira. Ele que tinha falado: eu estou disposto a ir para a prisão, estou disposto a ir para onde? Para a morte contigo, ainda que todo mundo te negue, eu nunca vou te negar. Mas Jesus orou por ele. Ele caiu. E quando ele caiu, irmãos, agora a Bíblia não fala isso, mas eu vou dizer, certamente ele sentiu: acabou para mim. Eu nunca mais vou poder servir ao Senhor. Eu sou inútil. É por isso que eu escolhi esse título. Será que ainda sou útil? Eu acho que esse foi um dos maiores sofrimentos de Pedro. Eu andei com Jesus 3 anos e pouco. Olha só, o que eu aprendi? Chega no momento crucial, eu nego o meu Senhor. Acabou. Acabou. Marcos 16, 7. E Jesus sabia disso. Por isso que Jesus nos ama. Jesus sabe o que você está sentindo neste momento. Irmão, irmã, você que está perguntando: será que ainda eu sou útil? Será que o Senhor ainda me quer? Eu vou ler esse versículo para você. Marcos 16, 7. Foi quando Jesus ressuscitou. Versículo 5, 16, 5. Entrando no túmulo, as mulheres viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhe disse: não vos atemorizeis, não tenham medo. Vocês estão buscando a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vejam o lugar onde ele o tinham posto. Mas ide. Olha só, dizei a seus discípulos e a Pedro. Neste momento, queridos irmãos, querido irmão, querida irmã, você que está se perguntando se você ainda é útil, se Deus ainda quer você, Deus está dizendo: diz a meus irmãos e a João, diz a meus irmãos e a Paulo, diz a meus irmãos e a Maria, ou seja, põe o seu nome ali. O Senhor está mandando um recado especial para você, que acha que não é mais útil ao Senhor, que acha que é inútil agora, que Deus não quer mais você. Pelo fato de Jesus ter mencionado o nome de Pedro, é um recado especial. Pedro, eu ainda preciso de ti. Deus ainda precisa de ti, querido irmão, querida irmã. E hoje à noite Jesus menciona o teu nome. Jesus menciona você por nome. E ide, dizei a Pedro, a seus discípulos, e a Pedro, que ele vai diante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Esse é o recado de Deus para você. Agora João capítulo 21. João, vocês todos conhecem esses versículos. João capítulo 21. Versículos 1 a 14. Depois disso tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos. Isso aí depois que os discípulos viram. Eles já tinham visto Jesus. Eles não foram os primeiros a testemunhar a ressurreição de Jesus. Foram as irmãs. Daí Jesus apareceu para várias irmãs. Daí Jesus apareceu para os discípulos, 2 discípulos no caminho para Emaús. Daí na noite do dia que ele ressuscitou, no capítulo 20, Jesus aparece aos discípulos.
E Jesus até comeu alguma coisa. Estava com o corpo glorioso. Ele podia entrar e sair pela parede ali, passar tudo. Mas olha só o que Pedro sentia. Capítulo 21. Estavam juntos, versículo 2 agora. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Você tem que ler as entrelinhas aqui. O que quer dizer? Eu não tenho mais nada para fazer, acabou para mim. Jesus apareceu, ele ressuscitou, mas eu agora sou inútil. Eu neguei a Jesus. Eu não sirvo mais. Eu vou pescar. Daí os outros falaram, Pedro sempre foi um líder, né? Os outros falaram, nós vamos com você. Saíram e entraram no barco. E naquela noite, nada apanharam. Não se repetiu o mesmo episódio quando o Senhor chamou a Pedro? Jesus queria renovar o chamamento dele. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele, porque Jesus estava com o corpo glorioso já. Perguntou-lhe Jesus, filhos, você tem alguma coisa para comer aí? Responderam, não. Estavam tão desencorajados que nem vontade tinham de responder. Então lhe disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Dessa vez não teve opinião. Estavam quebrantados. Não era mais o Pedro de começo de Mateus, começo de Lucas. Senhor, nós tentamos a noite toda, não apanhamos nada. Mas eles não sabiam que era Jesus, então, mas não teve opinião nenhuma. O que eles fizeram? De tão desencorajados que estavam, que custa tentar? Assim fizeram, eles já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aí, irmãos, a intimidade com o Senhor entra. Quem era o mais íntimo do Senhor? João, o discípulo a quem Jesus amava. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: eu até pedi para os irmãos encenar uma vez. É o Senhor! É o Senhor! Mas ele só falou que era o Senhor. Ficou parado ali. Aí, irmãos, está o valor de Pedro. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, pegou a roupa dele, porque estava no barco, né? Tinha deixado a roupa de fazer, estava usando o termo, só estava com calção. Daí ele pegou a roupa dele, se cingiu e se molhou de novo. Naquele episódio de andar sobre o mar, todo mundo ficou sequinho, só Pedro se molhou. Aqui, mais uma vez, ele se molhou de novo. Irmão, nós precisamos nos molhar. Não ficar no conforto do barco. Daí ele se atirou no mar, mas os outros discípulos vieram no conforto do barquinho, puxando a rede com os peixes, porque eles não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Não te faz lembrar a experiência de Elias? Jesus já prepara tudo para nós. Ele quer nos encorajar. Quando Ele nos encoraja, Ele provê tudo para nós. Daí disse-lhe Jesus, para encorajar Pedro: os peixes que vocês pegaram, também trago alguns. Eu não precisaria dos peixes de vocês, mas pode trazer algum dos peixes de vocês. Daí Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. E para terminar a palavra de hoje, essa palavra final. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Jesus chamou Pedro.
essas 3 perguntas para Pedro e o que Jesus falou mais tarde foi o consolo para Pedro. Foi a confirmação de que ainda eu sou útil ao Senhor. Ainda eu sou útil ao Senhor. Que Deus ainda precisa de mim. Hoje à noite, querido irmão, querida irmã, Jesus faz as mesmas perguntas para você. Eu quero que você saiba, querido irmão, querida irmã, não importa o que você sentiu até agora, todos esses dias, esses tempos, semanas, meses de desencorajamento, você que parou de servir, Deus ainda precisa de você. Você ainda é útil ao Senhor. Então, Jesus lhe pergunta hoje à noite. Então, o seu nome vai ser Simão agora, tá? Todo mundo vai se chamar Simão. Aqui nós temos um auditório cheio de Simãos. Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Jesus está perguntando para você, só uma pergunta, você ainda ama o Senhor? Se você ainda ama o Senhor, está tudo restaurado. Agora, se você não ama mais o Senhor, daí não tem chance. Mas eu creio, querido irmão, querida irmã, que você ainda ama o Senhor. Você pode estar desencorajado, mas no fundo, você ainda ama o Senhor. Então, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Se Pedro não fosse mais útil, Jesus não teria dito a frase seguinte para ele. A resposta de Jesus mostrou para Pedro que Jesus precisava dele ainda, que ele era útil ainda. Jesus lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Apacenta aqui no grego é bosco, é dar de comer para um cordeiro novo, frágil, que não consegue se alimentar sozinho. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Daí disse Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pastoreia aqui no grego é poimaino, que significa pastorear com vara, com disciplina. É para as ovelhas crescidas, não é para os cordeirinhos. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se. Por que ele se entristeceu? Porque Jesus perguntou para ele 3 vezes. Daí ele se lembrou que ele negou Jesus 3 vezes. Jesus estava querendo mostrar para Pedro que o amor dele vai além das 3 vezes que ele negou o Senhor. Tu me amas? Perguntou-lhe pela terceira vez. Respondeu-lhe, Senhor, eu não sei mais nada. Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Uma coisa estranha aqui. Ovelha tem que ser pastoreada, não apacentado. Aqui, irmãos, está a rede de cuidados. O cordeiro precisa ser apacentado, dar de comer na boca. Ovelhas têm que ser pastoreados, com palavra sólida, alimento sólido, disciplina. Mas aqui, por quê? A terceira vez, apacenta minhas ovelhas. São as ovelhas que se enfraqueceram, que se desviaram, que se afastaram do rebanho, tão fracos, não conseguem se alimentar mais. Talvez você seja essa ovelha. Você ficou desencorajado, se afastou do Senhor, não tem comido, mas Deus quer restaurar você. Deus está dizendo para você, quando você se voltar para mim, der a volta por cima, fortalece os teus irmãos. Então aqui é posco, dá de comer essas ovelhas fracas. Elas não estão voltando para a igreja. Essa ovelha não tem força para se alimentar. Você tem que dar na boca até se fortalecerem de novo. Irmãos, aqui eu quero dizer uma coisa. Aqui é bem parecido com o que aconteceu com Elias. Elias achava que ele estava numa situação, numa condição não muito boa. Tinha fugido do Senhor. Estava debaixo do zimbro. Daí comeu, se fortaleceu, chegou até a caverna e se escondeu de novo. Daí Deus apareceu para ele. Não apareceu no vento, não apareceu no terremoto, não apareceu no fogo. Deus apareceu para ele, falou para ele através de um sussurro, algo acessível,
algo que não assusta ninguém. Ou seja, Deus baixou de nível para poder contatar o servo dele. Aqui também, irmãos, isso aqui só quando a gente lê no grego que a gente entende que Jesus perguntou para Pedro, num nível, tu me amas? Pedro respondeu no outro nível. Pedro foi sincero. Ele não pôs uma fachada. Ele respondeu do jeito que ele sentia. E na terceira vez, Jesus desceu no nível de Pedro. Eu vou falar para você o que é isso. Jesus, quando perguntou, tu me amas? Você sabe que no grego, amar tem duas palavras. Uma é agapau, que é o amor ágape, é o amor de Deus. Outro é filéu, é o amor filos, o amor humano. Jesus, quando perguntou pela primeira vez, tu me amas? Jesus perguntou, Pedro, você me agapau? Você me ama com o amor de Deus? Pedro foi sincero e falou, Senhor, eu te filéu. Ele não respondeu, eu te agapau. Ou seja, Senhor, na minha condição, só consigo te amar com amor humano, amor de amigo. Sim. Daí Jesus respondeu pela segunda vez, perguntou a segunda, você me agapau, Pedro? Respondeu, Senhor, tu sabes que eu te filéu. Daí Jesus, veja só o amor de Deus. Quando Jesus perguntou pela terceira vez, sabe o que Jesus perguntou? Pedro, você me filéu? Ele não perguntou mais agapau. Ele desceu um nível, ao nível de Pedro. Aí Pedro ficou feliz. Triste por um lado por ter sido a terceira vez, mas feliz por outro lado, porque ele podia responder no mesmo nível da pergunta do Senhor. O Senhor perguntou, você me filéu, você me ama com amor humano, amor de amigo? Pedro falou, sim, eu te filéu, Senhor. Amém. Jesus sabe da sua situação. Ele vem até você num nível um pouco mais elevado. Então você precisa ser sincero, Senhor, na minha condição não consigo chegar até ali. Daí o que Jesus vai fazer? Ele vai descer um nível. Vai descer até você. Não é o que ele fez quando ele se encarnou? Ele estava no terceiro céu. Ele baixou dos céus, desceu até a terra, se encarnou, assumiu a forma humana de um servo e foi obediente até a morte. E experimentou a fragilidade humana para poder nos compreender e para poder ser o sumo sacerdote que pode interceder por nós. Louvado seja o Senhor. E para terminar, vamos ler agora o versículo 18. Em verdade te digo que quando era mais moço, você era forte, você falava demais, você dizia que, quando mais moço é mais imaturo, Você dizia que iria me seguir até a morte, até a prisão, e de modo nenhum me negarias. E você se cingia a si mesmo e andava para onde você queria. Você era o dono do seu nariz, você fazia o que bem entendia. Mas quando você for mais velho, for mais maduro, que não é agora, é mais para frente, você vai estender as mãos. E outro vai cingir você. Você agora vai seguir outro. Seguir o Senhor. E vai levar você para o lugar onde você não quer. Irmãos, o Senhor está levando a igreja a passar por essa fase agora. O que nós estamos experimentando, muitas vezes nós não queremos, irmãos. É muito sofrimento. Mas também estamos na reta final. E o Senhor precisa intensificar o trabalho em nós. Para nos fazer guerreiros, fazer vencedores, fazer sobreviventes. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, olha só, irmãos, isso é um grande consolo. Segue-me. Não foi igual ao que ele falou quando ele viu ele como pescador? Segue-me. Jesus está renovando o chamamento para você hoje à noite. Irmãos, querida irmã, querido irmão, vamos renovar nossa consagração. Vamos renovar a nossa entrega.
Assim como você e eu, quando o Senhor chamou-nos pela primeira vez, nós seguimos o Senhor. Hoje talvez tenhamos passado por várias falhas, fracassos, talvez algum desencorajamento, e o inimigo usa isso para nos neutralizar, mentindo para nós, dizendo que nós não somos mais úteis. Eu vou dizer para você, querido irmão, você é útil sim. Deus precisa de você. Tem um grande exército que Deus está curando, que vai se somar ao exército presente que está na linha de frente. E o Senhor vai vencer a batalha. É a igreja inteira que vai ser vitoriosa. E Deus conta com você. E daí, então Pedro, voltando-se, ainda ele precisava ser transformado. Mesmo aqui no final de João, ele ainda estava dando a sua opinião. Ele ouviu Jesus falar: quando você for mais velho, mais maduro, você vai estender as mãos e outro vai cingir você e vai levar você para onde você não quer. Tá bom, Pedro ouviu isso, daí Pedro viu o discípulo a quem Jesus amava, que também estava junto lá seguindo. Eu acho que ele estava João estava perto tentando ouvir o que estavam conversando. E que na ceia se reclinaram sobre o peito de Jesus e perguntou para Jesus: quem é o traidor? Daí, vendo João ali perto, daí Pedro perguntou para Jesus: e quanto a este? E ele, hein? E ele? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Deixa ele para lá, ele e eu, outra história. Quanto a ti, segue-me. Então, queridos irmãos, aqui eu termino esta palavra. Deus precisa de você. Não pergunte isto e aquilo. Se você ama Jesus, Jesus está chamando você de novo, para fazer de você um pescador de homens. Sim, todos falhamos. Eu falhei muito, você falhou, todos falhamos. Mas não vamos deixar Satanás nos peneirar, não. Jesus rogou por nós. Jesus rogou por nós, para que nós não passemos da peneira. E quando nós formos restaurados, quando nos dermos a volta por cima, e nós vamos dar a volta por cima, vamos cuidar dos irmãos. Vamos fortalecer os nossos irmãos. Louvado seja o Senhor. Terminei, graças a Deus. Graças ao Senhor. Que o Senhor possa encorajar toda a sua igreja. O amor do Senhor. O Senhor te pergunta hoje à noite: você me filéu? Você me ama com seu amor? Talvez você não esteja em condições de amar-me com aquele amor superior, mas com o amor que você ainda tem, você me ama ainda? Jesus está perguntando. Se você diz sim, Senhor, então Jesus vai dizer: pastoreia, apacenta meus cordeiros, pastoreia minhas ovelhas e apacenta minhas ovelhas. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo teu encorajamento. Tu és o nosso bom pastor. Te agradecemos por ter rogado por nós. Continua rogando por nós, Senhor, junto ao Pai, para que nós não passemos da peneira, para que nós não sejamos peneirados por Satanás, para que nós não sejamos neutralizados. Tu queres nos restaurar, Senhor Jesus. Senhor, para que quando nós formos totalmente restaurados, possamos fortalecer os nossos irmãos. Obrigado, Senhor Jesus, por trabalhar em nós. Não desista de nós. Eis-nos aqui, Senhor. Continua trabalhando em nós. Continua nos encorajando. Somos úteis a Ti. Obrigado por confirmar isso para nós hoje à noite. Será que ainda somos úteis? Sim, nós somos úteis. Tu nos chamas hoje. Tu renovas o chamamento a nós. Nós também queremos renovar a nossa consagração a Ti. Muito obrigado, Senhor. Encoraja os irmãos, consola todos os irmãos. Também nesta semana, aqueles que perderam entes queridos, consola e fortalece. Senhor Jesus, abençoa a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Até a próxima oportunidade.